erva e cai as flores, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas sobre o monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levantai, não temas, diz às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Aleluia! Glória a Deus seja o nome do Senhor. Eterno é o Senhor e maravilhoso. Queridos irmãos, compete a nós, numa escala maior, sermos gratos ao Senhor. Em tudo, ou em todos os momentos, ou em tudo que nós vivemos, compete a nós sermos gratos. De verdade, numa tarde como esta, nós viemos para falar com o Senhor, para clamar a Ele, aleluia, para suplicar as suas misericórdias. Porque quando trata-se de trabalho de oração, nós que somos assembleianos, entendemos que as irmãs têm mais perseverança, né? Entendemos que as irmãs parecem ter mais resistência, e aprove a Deus que ela tenha mesmo, né? Em nome de Jesus. Então, diante desta verdade, glória a Jesus, entendemos que a nossa oração ela deve ser pautada no ato de agradecer, porque a oração, aleluia, ela, na sua palavra principal, ela trata de oração é algo que você fala, que você conversa, e ação. Então, quando nós nos reunimos para falar com o Senhor, em primeira mão, é para agradecer a Ele. Aleluia! É para render graças a Ele. Ai, meu João, mas eu vim aqui pedir nessa tarde, peça também, mas seja mais gratos a Ele. Glória a Deus. Gratidão, irmãos, é virtude que todos nós devemos obter. Glória a Deus! E quando nós lemos esse texto de Isaías, glória a Jesus. Se formos ver o contexto da época, vemos que Ezequias trouxe algumas coisas para a casa do Senhor que não eram do agrado do Senhor. E no entanto o Senhor levanta Isaías e fala com Ezequias da maneira como ele procedeu, da maneira como ele vinha agindo. E agora o Senhor fala no capítulo 40, dizendo aos seus servos: consolai, consolai. É o primeiro verso. E quando vamos observando e vamos lendo, e chegamos aonde citamos, observamos como Deus brada dizendo, aleluia, que era dever deles anunciar as boas novas. Independente do contexto, era dever de Israel, de Jerusalém, anunciar as boas novas. Porque Deus tinha uma recompensa. E esse mesmo Deus permanece dizendo: é dever nosso anunciar as boas novas. E o que é boas novas para a igreja, para eu, individual, você, na sua casa, no seu bairro, na sua rua? O que é boas novas? Boas novas é mostrar, aleluia, ao mundo corrompido no qual estamos vivendo, que mesmo nesse cenário decaído e depravado, aleluia, há esperança ainda para aqueles que anunciam. Eu creio, glória a Deus! E senhoras, mulheres, senhoras mães, somos portadoras, posso assim me colocar como de boas novas. Não é fácil anunciar boas novas. Lembra da mulher? Quando vem com aquela situação, o seu problema, o seu filho estava morto, e alguém pergunta a ela: vai bem contigo? Aleluia.
aleluia. Mas ela não anuncia coisas más. Seu filho estava morto. O problema estava instalado na sua casa. Estava um caos. Porque se existe caos, o problema difícil é quando alguém da nossa casa parte. Mesmo sendo crente, irmão, a gente não se acostuma com a morte. E o profeta disse: vai bem com a senhora, vai tudo bem. Aleluia. Em outras palavras, para nós, vai tudo bem. Só Deus sabe como muitas das senhoras. É verdade que financeiramente, muitas das vezes, não está tão difícil. Mas quando olhamos para o cenário espiritualmente, estamos atravessando de incredulidade, de menosprezo com as coisas de Deus. Quando olhamos para o cenário que estamos vivendo, irmão, a nossa irmã disse que graças a Deus está florido. Mas tem ciclo de oração que você chega, tem duas, a dirigente e outra. É um caos. Por quê? Porque nesta casa se pronuncia a bênção. Aleluia. Se nós entendemos isso, irmãos, esta casa é a casa do pão. Aleluia. É a casa de Judá, de Jerusalém. Daqui se estende a bênção do Senhor para a nossa casa, para a nossa família. E muitos têm perdido essa essência. Grande Deus, poderoso. Eu digo isso, irmãos, não de teoria, eu digo isso de prática. Ah, irmão, não está falando que veio da Bahia, lá não tem. Tem esse coração. É pequeno, é. Mas se você for na igreja, é mesmo difícil, tem bastante gente no seu coração. 2. Mas aqui é a casa da bênção. Glória a Jesus. Aqui é a casa do pão. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, minhas irmãs, diante desse texto que lemos, voltando para o texto, nós servimos a um Deus que é galardoador. Anuncia as boas novas. Anuncia em Judá, anuncia em Jerusalém. Glória a Deus. Porque o Senhor virá como forte, e o seu braço dominará. E ele vem consigo trazendo o seu galardão. Para quê? Para você. Era para os seus e permanece até hoje para nós. O que é que o Senhor vai nos orientando por intermédio da sua palavra? Que a igreja que serve a Ele. Aqueles que deixaram muitas das vezes, irmãos, não temos o que fazer, não, nós temos. Não somos um bando desocupados, não. Muitos já chegaram do trabalho, outros estão cansados, não é? Mas devemos ter por propósito, por prioridade, as coisas de Deus como melhor na nossa vida. Ainda pela manhã, eu fui ali na consagração do Meniúna com o pastor Rogério. Como sempre, todo sertanejo acorda cedo, irmão. Não é lamentável, mas é a verdade. Lá não tem como dormir só alguém. O calor aqui. Acordei cedo, fui para o Meniúna, pegamos um trânsito ali naquela estrada que vai para lá, aquele farol ali. E eu, Jesus, vamos chegar lá hoje não. Chegamos já 5 para as 9, das 8 às 9, para 5 para as 9. A semana já estava levantando, aqui o pastor chegar, vamos orar. E eu também na asa do pastor, eu irei ali. E a irmã levantou as irmãs para fazer um clamor. Aleluia. E nesse clamor, nós de joelho ali, clamando e tal. E eu nem sei se ela me viu chegando, eu só vi quando ela chegou e falou comigo algumas coisas que estavam no meu coração, falando com Deus. E o Senhor foi lá e disse: como diz o bom vai, bichinho. Teu filho falando comigo ainda hoje. Foi o que me trouxe. Glória a Deus. E eu vou fazer assim, como tu estás pensando.
porque Deus tem algo para o seu. Deus tem algo para o seu. E o Senhor conclui dizendo, no verso 10. Meu braço dominado. Ele estava com Deus. Ele traz consigo o seu galardão. O galardão do Senhor, irmãos, não é apenas um salário mínimo que a gente pega daqui a pouco. Meu Deus, cadê? Não é? Tem que ser assim, acaba logo você com os compromissos. Não é verdade? O Senhor está falando de galardão. Ele traz consigo todos aqueles que perseveraram, que resistiram, que não cederam, que foram valentes, que enfrentaram mesmo sem nenhuma possibilidade. Porque eu tenho uma que senhora para um lado para o outro, Senhor, como é que eu vou fazer? Mas eu vou, mas eu faço, porque eu preciso, Senhor, te servir. Aleluia! E quando eu e você temos essa prioridade, nos colocamos diante do Senhor, Ele virá como forte. Glória, Ele virá intervendo por nós. Foi isso que aconteceu com Israel, com Jerusalém, com os seus. Aqueles achavam que ia fazer o que queria da casa do Senhor. É os versos anteriores do capítulo 39. E o Senhor disse, não vai ser assim não. Vai ser do meu jeito. Tudo acontece na hora, no momento, no jeito de Deus. Quando eu e você nos tornamos dele, nós somos dele. Quando nós nos tornamos dele, acontece na hora dele, como ele deseja e quer. Compete eu e você permanecer dizendo, Senhor, tu és forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não é fácil. Aleluia. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Aflição, irmãos, é coisa terrível. Melanie citou aqui que Ana fez um propósito. Senhor, o menino é teu. Irmão, ela não saiu do cenário do qual vivia, do lado de Peninha, espiando assim de lado, trouxendo o beijo, né, ou nariz. Ana permaneceu orando no seu propósito, atravessando aquela adversidade ferrenha, mas confiando no Deus do Israel, no qual ela servia. E nós não somos diferentes, queridos. Estamos no mundo. Sempre Peninha bota a nossa porta, né? E a gente, Jesus, tenha misericórdia. Mas aqui estamos, clamando. Aqui estamos rogando. Aqui estamos anunciando as boas novas. Aqui estamos no altar do Senhor, sendo alimentados. Alguém pode até dizer, mas essas palavrinhas aí, esse negócio de churuca, é? Tem gente que vem aqui dizendo, Senhor, eu estou sendo alimentado pela tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ele dá o pão diário. Aleluia, Jesus. Entre por essas portas. O pai aqui, irmão, que representa uma mãe cuidadosa, nunca falta. Sabe aquela mãe que você chega na casa dela de tarde, já 1 da tarde, 9 horas, mãe, vem meu filho, tem. E você sai lá sempre saciado. A igreja não é diferente. Aqui é a casa do pão. O Senhor tem galardão para você. Aleluia. O Senhor tem recompensa para a tua casa. O Senhor tem recompensa para os teus. O Senhor pode, Ele é Senhor. Por isso nós aqui estamos. Porque servimos a um Senhor, a um Deus que cuida de nós, da igreja. Em São Paulo, na Bahia, no Brasil, no mundo, a igreja que está firmada em Cristo, ela tem essa esperança e recebe do Senhor o galardão. As promessas do Senhor permanecem fiéis. Glória a Jesus. Portanto, minhas irmãs, do ciclo de oração, dos irmãos aqui, visitantes como eu, que Deus abençoe. Ore por nós. Estamos
já aqui há uns 15 dias. Né? Para quem não conhece, nós temos 2 filhos. Né? Melanie teve 2 filhos. Né? Conheci ela mocinha ainda. E de 2001 para cá, né? Já faz 25 anos, 24 que a gente casou. Né? E aí eu não posso mais deixar ela, nem eu. Né? Só que a gente tem uns menininhos, né, irmãos? Já tem uma mocinha de 20 anos, graças a Deus a Stephanie e o Joãozinho, né, que andou por aqui, nessa casa, já está um rapazinho. Todo dia ela tá aí, não sei nem quando. Calma, meu filho, é assim não. E é logo. Então, meus irmãos, olhem por nós. A gente precisa retornar na Bahia. Olha, irmãos, o senhor está passeando aqui em São Paulo, cidade boa. Não é bem passeio, não, sabe, irmão? Porque o primeiro crente não passeia, né? O primeiro crente visita os parentes. Fazer a obra. Né, pastor? O crente vai fazer a obra. Não é? O crente vai visitar, o crente vai fazer compra, né, irmãos? O crente não visita. Eu estou passeando. Segundo a Bíblia, tem uma expressão que assim você vê desligado do tempo, né? Então, para nós não desligar, a gente, ainda que vai lá na praia, mas vai lá, Jesus, me ajeita, Senhor, eu estou aqui, mas eu estou certo, né? Não tem jeito. Então, nós não estamos passeando, não. Nós temos, né, para rever os irmãos. Tem hora que a bateria é velha, não pode tocar mais, né? Mas ela tem hora que abaixa, não abaixa, diminui, né? Ou perde os pontos, né? Tem hora que a bateria, não é? Você tem que ir lá, colocar na tomada, né? 100%. E a gente não interior não é diferente, não, irmãos. Eu sempre digo aos irmãos que a gente tem escola dominical como professor, tem culto à noite, tem culto segunda, tem culto terça, tem culto quarta, tem culto quinta, culto sexta e culto sábado à noite no ar livre. Nós temos culto todo santo dia, não é? E quem faz tudo isso, mano? Não é? Porque as igrejas lá do interior não é assim, não, tudo bonitinha, não é? Certo? Tem umas arrumadas também, mas a maioria você fala aleluia no microfone e sai igual tudo lá. Os bancos, irmãos, ainda você acha bom, daquele que você senta aqui e fica com as costas, né? Aquele tamboretinho, e a gente serve a Deus. Então, de modo que nós ali estamos servindo a Deus e viemos também para fazer algo do Senhor e carregar a bateria, né, irmãos? Porque só ele está aqui com os irmãos, meus irmãos, você já sai aqui, né? Glória a Deus! Eu já aproveitei a minha oportunidade, né, para carregar a bateria. Aí tem oração de manhã, eu vou. Tem 5 de oração à tarde, eu vou. Glória a Deus! Aleluia! De noite eu vou para a doutrina, né? E assim, quando chegar o final do mês, eu chego lá na Bahia, levo, né, algumas coisas que eu aprendi, que eu vi, que o Senhor recarregou da parte de Deus, que os irmãos lá, e levo outras coisas também, né? Que os irmãos ficam felizes também. E a obra vai sendo feita. E o nome do Senhor ser glorificado, e nós vamos avançando e dizendo: Senhor, ora vem, Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade, as irmãs aqui, o pastor, né, não nos conhece ainda, mas a gente vai se conhecendo, né? Em nome de Jesus. Já de Noêmia, sempre foi do pastor Marquinhos para cá, sempre foi um auxílio para nós, e na questão de oração, né? Os irmãos Noêmia sempre tem nos ajudado, né? E não poderia deixar ninguém aqui para ver um ciclo de oração com as irmãs. Amém? Então, os irmãos orem por nós, nos ajudem em oração, permaneça, não é? Orem por nós. Até dia 1º, nós estamos por aqui em São Paulo, porque no dia 3, dia 4, irmãos, nós precisamos voltar. Como disse aos irmãos, os meninos estão lá esperando. Amém? Amém, meus irmãos? Amém! Então, Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade, a orar na primeira paz. Glória a Deus.